A paz do Senhor Jesus. O estudo de hoje está em Êxodo, capítulo 18. Leia o capítulo todo porque ele tem lições maravilhosas para nós. Jetro, o sogro de Moisés, foi visitar ele, né? Jetro, quem era? Era sacerdote de Midian. Ele não era judeu, ele era idólatra. Ele adorava deuses pagãos. Mas ele se converteu ouvindo Moisés contar as maravilhas que Deus fez para o povo de Israel, quando ele abriu o mar, quando ele tirou o povo de Israel do Egito. Jetro ficou tão maravilhado com isso que ele reconheceu a grandeza do nosso Deus e deixou os deuses pagãos e passou a adorar somente o Deus de Israel. O seu testemunho é muito importante, ele pode salvar vidas. Então, conte para os outros as maravilhas que Deus fez na tua vida. Moisés, ele passava o dia inteiro atendendo o povo. Ele servia como um juiz, né? Ele aconselhava o povo, ele servia como intermediário entre os conflitos entre o povo, né? Ele fazia acordo entre as partes. E olha que no meio daquele povo tinha conflito, porque aquele povo era difícil de se lidar. Ele era rebelde, ele era de dura serviço e era bem difícil mesmo comandar aquele povo. E Moisés ficava o dia inteiro lá. E Jetro começou a ver que Moisés estava ficando sobrecarregado, porque ficava uma fila enorme, então cansava tanto Moisés quanto o povo, que ficava o dia inteiro em pé lá, né? Tem gente que se preocupa tanto com as coisas dessa vida, né, que fica o dia inteiro ocupado e não tem tempo para orar, para meditar, para ler a palavra, né? Então Moisés estava assim, ele só se ocupava de aconselhar o povo e não tinha tempo para mais nada, né? Então, Jetro falou com Moisés, falou: se você continuar desse jeito, em pouco tempo você vai estar desgastado, você não vai suportar. Então, Jetro deu um conselho para Moisés, falou: escolhe no meio do povo líderes sobre 1000, sobre 100, sobre 10 e vai delegando as tarefas para você não ficar tão cansado assim. Você tem que dividir as responsabilidades, né? E Moisés, ele poderia ter falado assim: não, mas Deus já me instruiu como que eu devo fazer, tal. Mas não, ele foi humilde, ele aceitou o conselho de Jetro. Ele viu que Jetro estava certo e que realmente ele estava errado. Tem gente que só aceita palavras de bênção, palavras de vitórias, palavras que massageiam o seu ego. Muito bem, você está certo, Deus está se agradando de você, mas eles não aceitam palavras de repreensão, palavras de conserto. As pessoas que às vezes estão de fora, elas podem ver melhor os nossos erros. Então nós temos que ser como Moisés, temos que ser humilde e aceitar que a gente está errado realmente e que a outra pessoa está sendo usada por Deus. Muitas vezes a gente fala assim: Deus fala comigo, Deus fala comigo, e Deus está ali usando a pessoa para falar com você e você não está acreditando, você não está aceitando o conselho. Você quer que Deus use um profeta que se levante, eis que te digo, tal. Não, Deus pode usar quem Ele quiser, Deus pode usar até uma criança para falar com você. Então abra os ouvidos para a voz de Deus. Deixa Deus falar com você da maneira que Ele quiser, usando quem Ele quiser. Seja humilde. Desarme-se quando você for ler a Bíblia.
Esqueça os conceitos ensinados, esqueça os preconceitos que você tem e leia a Bíblia. Deixe Deus falar com você através da palavra dele. Procure aprender a palavra de Deus, procure ouvir os conselhos de Deus, porque ele sabe o que é melhor para você. Que Deus te abençoe.